Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, tem alguns pontos que eu queria falar. Primeiro, esse vídeo tem spoiler do mangá. Até o presente momento, eu vou te dar spoiler do mangá. Então, assim, se você não quiser assistir, fica por sua conta e risco. Segundo, o que eu vou falar é uma teoria especulatória, não foi confirmado pelo Ishiro Oda, mas é uma teoria especulatória com base nas informações do mangá e anime. Então, assim, não é confirmado, é teoria, mas vale a pena a gente citar aqui, porque pode ser que demos aí a resolução de um dos maiores mistérios de One Piece, envolvendo Shanks o Ruivo. Então, eu acho bom a gente citar aqui. Dito que é spoiler do mangá e de que isso é uma teoria que não foi confirmado, agora vamos ao ponto do vídeo. A Kagami no Shanks é, sem sombra de dúvida, um dos homens mais poderosos do anime. Um dos Yonkos mais jovens atualmente, tirando o Luffy, exceto, né? Claro. E ele é um dos caras mais fortes de toda a obra. Toda vez que esse cara aparece, ele tem uma imponência muito grande. Ponto. Como nós já sabemos, durante o incidente de God Valley, o pequeno Shanks acabou sendo adotado pela tripulação do Gold Roger, né? Ele acabou sendo encontrado ali em um dos baús de tesouro. Eu já falei sobre o incidente de God Valley num vídeo, vou deixar num card aqui para vocês, não vou entrar em detalhes não. Ele acabou sendo adotado pelo Rei dos Piratas. Shanks passou parte da sua infância e juventude junto com Bug, navegando com o Rei dos Piratas como aprendiz, né? Ali como aprendiz. A gente sabe disso, essa informação a gente já tem no mangá e no anime também, já foi visto. Só que em algum momento, a gente não sabe quando exatamente, o Shanks ele volta para Mary Joyce, porque reconhecem nele um dos Shenrock. Ele é um dos irmãos do Shenrock. Ele é Shenrock Shanks, no caso. Então reconhecem nele um herdeiro de Shenrock, né? E trazem ele para Mary Joyce. Em algum momento ele volta para Mary Joyce. Em algum momento da história que a gente não sabe direito nem ao certo, ele volta para Mary Joyce. E ele é reintegrado como um dos nobres ali, né? Conhecendo ali a sua família de sangue. Mas a herança, digamos assim, os modos em que ele foi criado com o Rei dos Piratas permanecem com ele. A essência do Rei dos Piratas permanece com ele, já que ele foi criado grande parte da sua infância e juventude por um pirata. E não por um pirata qualquer, mas por Gold Roger. Guarda isso na memória. Em algum momento da sua história, ele foi apresentado a seu pai biológico, a sua família de sangue, e voltou para Mary Joyce, conhecendo ali o Stênio Bito, né, a essência dos nobres mundiais, coisa e tal, e conheceu também aquelas marcas que eles dão aos cavaleiros sagrados, que é tipo umas tatuagens que eles colocam, que quanto maior a importância do indivíduo, né, tem uns selos, umas tatuagens específicas, que o rei Harold recebeu no mangá também, e que o Shanks, por ser um Shenrock, né, Shenrock Shanks, também começou a receber ali, por ele ter uma certa importância. Né? Ele fazia parte de uma família importante, que é a família Figureland, né? O Figureland Shanks. Ele era um Figureland e ele recebeu ali uma das marcas ali como um membro de alto escalão do governo. O Shanks ele chegou a ser considerado para ser cavaleiro sagrado e recebeu uma marca ainda mais poderosa, porque as marcas atuam como um contrato com Emu-sama. Eu já falei desses contratos em um vídeo específico, também vou deixar no card. Então, assim, o Shanks recebeu uma marca como parte da família Figureland, como alguém do alto escalão do governo e respeitado em Mary Joyce. Mas ele não perdeu o livre-arbítrio. Até o momento, não. Até aquele momento, não. Quando ele ia receber a honra de ser um cavaleiro sagrado, ele ia receber uma outra marca, e com essa outra marca, o poder da imortalidade, mas junto com ela, a perda de seu livre-arbítrio. Então, ele resolveu não aparecer. Ele não recebeu essa honraria de Cavaleiro Sagrado, e nem o título de Cavaleiro Sagrado, e nem a imortalidade, e também não perdeu o livre-arbítrio. Mas por que ele resolveu não aparecer? Ele sabia que ele ia perder o livre-arbítrio? Não. Ele só achou o pessoal do governo muito escroto, né? Ele não curtiu muito. Porque ele foi criado pelo Rei dos Piratas, então meio que a influência do Rei dos Piratas
moldou o Shanks ali e ele não queria ter um envolvimento com o governo. Grava isso. Então, em algum momento da vida, o Shanks decidiu renegar o governo mundial. Né? Ele não recebeu o selo do Emu-sama, não ganhou imortalidade. Ele chegou a lutar contra o Rei Howard, tá no mangá, tá? Tem isso aí. E chega a conversar com o Gaban, o Scooper Gaban, que é um dos caras que criou ele. Que o estilo do governo, aquela coisa toda, aquela espécie de ser uma peça de tabuleiro, não tinha muito a ver com ele. A partir daí, ele renega o nome Figureland e passa a atuar como um pirata. Eventualmente, ele se torna um Yonkou. Aí a gente volta no início do anime. Durante o início do anime, a gente vê que o Shanks tem a posse da Gomu Gomu no Mi, que mais tarde a gente ia descobrir que é a Ito Ito no Mi, que o Luffy comeu essa fruta, e que o Luffy ia ser atacado por um rei dos mares, e o Shanks o protegeu usando o hack do rei e perdeu seu braço. Só que, aqui eu vou abrir um parênteses, o Shanks é muito poderoso. Poderoso pra caramba. Desde o começo da obra, foi instituído como um Yonkou. Ele era um cara muito poderoso. Tanto que o Barba Branca chega a perguntar para ele como um cara do seu nível perdeu o braço no West Blue. A resposta dele é: apostei na nova geração. No caso, uma aposta no Luffy. E sim, casa com a ideia de ser um incentivo para o próprio Luffy no mundo da pirataria. Mas, e se for mais do que isso? Como eu disse antes, Imusama faz contratos. Eu já falei isso aqui. Já deixei um vídeo sobre isso. E esses contratos são representados por tatuagens, marcas que as pessoas carregam no corpo. Por ele ser um figureland e ser reconhecido como um figureland dentro da Mary Joyce, ele tinha uma marca. Foi mostrado isso numa cena do mangá, quando ele estava conversando com o Gaban numa banheira. Foi mostrado que ele tinha uma marca no braço. E é justamente o braço que ele perdeu. Isso mesmo, é justamente o braço que o Rei dos Mares comeu. E se ele perdeu esse braço de propósito? Tá, serve como incentivo pro Luffy, concordo. Mas e se ele quisesse se livrar do estigma de ser de Mary Joyce? Se ele quisesse remover o braço com uma espécie de redenção, não só como uma espécie de incentivo pro Luffy ser um pirata fodão e tudo, mas, tipo, para ele não ter a lembrança de ser um Figureland, para ele não ter a lembrança de ter um vínculo com o governo mundial. Porque se ele tinha uma tatuagem, como foi mostrado no mangá, que ele tinha sim uma tatuagem, uma cena em que ele tá numa banheira com o Figueiredo, né, com o Figueiredo, não, desculpa, com o Gaban, e se ele é um Figueiredo, e ele não quer ser reconhecido como tal, né, ele quer ser um pirata, ele pode ter perdido o braço de propósito. Ele poderia ter usado o hack de armamento, levado a mordida do Rei dos Mares e ficado de boa, como tá na thumbnail. Mas não, ele resolveu perder o braço. E sim, de novo, casa muito bem com o sentido que falou pro Barba Branca. Apostei na nova geração. Quer dizer, dei meu braço como incentivo pro Luffy. Tudo bem, casa com a ideia. Mas pode ser um ato de renegar a herança da sua família, de se libertar de Mu, de se tornar incompleto aos olhos de Mu, porque ele não tem mais a tatuagem que marcaria ele como pertencente à família Figueireland Gathering, né? A família Figueireland, no caso. Então, meio que pode ser, sim, como eu disse, um incentivo para o Luffy, mas também pode ser uma maneira dele se desvincular completamente de Mary Joyce e do governo mundial. Pode ser muito mais do que só uma aposta no futuro. Pode ser um meio de redenção. Alguma coisa que ele não quer mais lembrar. Pode ser isso. Porque, como eu disse, ele é muito poderoso. Poderoso demais para perder um braço para um rei dos mares. Ele poderia usar hack de armamento, como está na thumbnail, e ficar de boa. Mas ele fez a escolha de abrir mão de um braço. E se não foi só pelo Luffy? E se foi por ele também? Para não ter mais o símbolo que ligava ele a Imu e a Mary Joyce. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.